E aí, pessoal, tudo bem? Olha, o nosso papo de hoje ele vai ser sobre segurança do trabalho, né? Eu quero falar tanto com você que trabalha, né, com condomínio, tanto como também com o síndico, que também precisa ficar de olho nessa questão. Mas vamos lá. Vocês provavelmente ficaram sabendo do caso de um trabalhador que estava fazendo um serviço, né, na fachada de um condomínio na capital do Paraná, em Curitiba, quando de repente a corda dele foi cortada por um morador da cobertura. O foco do vídeo não é esse, tá? Claro que é uma situação lamentável, mas eu vou resumir para vocês a história só para que vocês possam pegar o contexto. Então, o que aconteceu? Um morador de 41 anos que mora na cobertura, que fica no 27º andar desse condomínio, ele cortou a corda, né, desse trabalhador que estava no 6º andar do prédio. Né, o condomínio ele fica localizado, né, em Curitiba, na capital do Paraná, e esse morador ele já acabou sendo preso em flagrante, apesar da esposa, né, desse morador ter dito que naquele momento ele não estava em casa. Vale dizer, ainda falando sobre essa situação, que no boletim de ocorrência, né, que fala sobre esse caso, dizia que os trabalhadores que estavam fazendo esse serviço no condomínio já tinham sido ameaçados momentos antes desse condômino ter cortado as cordas. Claro que a situação ela é lamentável, mas o foco de hoje do nosso vídeo, como eu falei no início, é em como é importante que cada trabalhador use os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Por quê? Esse trabalhador, ele foi salvo, a vida dele literalmente foi salva por um equipamento chamado trava-quedas. É importante ressaltar que o trabalhador ele estava no 6º andar, a mais ou menos 18 metros de altura, ou seja, uma queda dali seria fatal. Segundo o engenheiro Carlos Eduardo Lunelli, que foi entrevistado, né, pela reportagem do G1 que a gente está usando como base para esse vídeo, quando o trabalhador vai fazer um serviço na fachada, né, em altura, ele é sustentado por cordas que ficam no topo de edifício. E aqui vai uma curiosidade: todas as vezes que nós vamos fazer uma visita num condomínio para um orçamento de pintura, lavagem ou manutenção da fachada, a gente vai até o topo do prédio justamente para ver os pontos de ancoragem, como eles são, para que essa análise seja feita, né, para a gente mandar o orçamento depois. Então essas cordas são aquilo que literalmente sustenta esse trabalhador. Por isso que quando você passa em algum condomínio que está com aquela placa lá de obra, né, de limpeza ou pintura da fachada, tem sempre aquelas cordas, por mais que não esteja nenhum trabalhador lá naquele momento. Tem também um cordão, que é chamado de linha de vida. Esse cordão ele é de aço e ele vai lá do topo do prédio até a base dele. O engenheiro Lunelli ele ainda diz qual que é mais ou menos a função desse trava-quedas. A partir do momento que esse dispositivo detecta uma queda brusca na vertical, esse dispositivo ele trava, por isso que o nome é esse, trava-quedas. Ele trava evitando que esse trabalhador então caia de maneira brusca diretamente no chão. E foi justamente isso que salvou a vida desse trabalhador. No depoimento à polícia, esse trabalhador, que foi quem teve a corda cortada, ele disse que ele viu, né, e sentiu que a corda, aquela que não é fixa, foi então arrancada. Aí então que ele viu que o supervisor avisou ele, né, provavelmente gritou para ele, que um morador havia então cortado uma dessas cordas. Então, após esse aviso, né, do supervisor, o dispositivo, né, o trava-quedas, ele foi acionado e o trabalhador conseguiu descer fazendo rapel. E ele chegou lá embaixo com segurança, graças a Deus. O engenheiro Lunelli ele ainda explica que esse trava-quedas ele funciona de maneira automática, como eu falei lá no início, né? Ele vai ficar ali, o trabalhador vai ficar ali travado, mas ele pode ser destravado de maneira manual pelo trabalhador. E então o trabalhador aí sim vai conseguir descer em segurança até o chão. É importante, pessoal, que nós falemos sobre as normas regulamentadoras de trabalho. São as chamadas NRT, são vários números.
como o próprio nome diz, elas regulamentam a forma como que as empresas devem trabalhar de acordo com cada serviço. Nesse serviço, então, de altura, é ainda mais importante que a empresa que está executando esse serviço ela respeite essas normas. Isso protege principalmente a vida desse trabalhador que está no alto, protege a empresa, né, em caso de algum acidente, e também, claro, o síndico, pois é o nome dele lá que pode ser responsabilizado por algum acidente. Então, por isso que a gente gosta sempre de ressaltar que o síndico ele deve sempre fazer mais de uma reunião, né? No momento em que vai ser feito um orçamento, vai ser apresentado um orçamento ou um projeto de trabalho. Assim o síndico consegue conhecer a empresa que vai fazer esse serviço, consegue solicitar os documentos necessários para que esse serviço seja feito e também consegue aí ter a confiança de que quem está lá executando esse trabalho está utilizando todos esses EPIs, esses equipamentos de proteção individual. Assim, é uma certeza maior de que o serviço, além de bem executado, além de ficar bonito para o condomínio, além de valorizar o patrimônio, todo mundo pode ficar tranquilo que todos trabalhando lá estão seguros. Por isso que eu sempre falo, a visita técnica em um condomínio por orçamento, ela é fundamental para que você conheça o espaço que você vai trabalhar. E para o síndico, né, é importante, como eu falei, que ele sempre busque conhecer a empresa que vai executar esse serviço. Mas agora me diz, você conhecia esse dispositivo trava-quedas, que inclusive a gente vai colocar umas fotos aí ao longo do vídeo? Você já ouviu falar na importância que ele tem para preservar a vida desses trabalhadores que estão aí se arriscando, né, fazendo esse trabalho aí na fachada dos condomínios? Diz pra gente aí nos comentários. Aproveita também para dizer se você quer de repente falar sobre algum outro assunto. A gente vai trazer sempre aqui no canal, no mínimo semanalmente, notícias, curiosidades e claro, como hoje a gente vai trazer informação sobre o mercado condominial. E não se esquece de se inscrever no canal ou na rede social que você estiver vendo esse vídeo, deixar o seu curtir, compartilhar com o seu síndico, com o seu zelador, no seu grupo do condomínio esse vídeo, porque é informação muito importante para a segurança de todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!